Olá, voltei. Eu estava aqui agora em casa. Eu estava pensando, né, no momento que a gente está passando no país. É um momento muito difícil. Acho que todos nós, principalmente da minha geração, nunca passamos por esse momento em qual o nosso país e todos os países está enfrentando. Mas acho que nesse começo de vídeo eu gostaria de falar algo para você. Acho que tudo que estamos passando hoje, acho que é um desafio para sermos pessoas melhores no amanhã. Então, você que vai assistir esse vídeo, tenha certeza disso. Tudo, tudo é um desafio, né? Acho que todos os governos dos países estão enfrentando esse desafio de vencer o Covid-19. Porém, nesses desafios, a gente aprende, a gente se torna pessoas melhores, a gente se torna pessoas mais humanas, né? Pensa mais no nosso próximo, no nosso companheiro, tanto de serviço, de todas as áreas da vida, a gente acaba se tornando pessoas melhores. E eu acho que é isso que devemos pensar, que depois que passarmos por essa, nos tornaremos pessoas melhores. Mas nosso canal é sobre investimento, nação investindo em ações, e eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, aparecem algumas oportunidades que às vezes nós não devemos deixar elas passar, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Warren Buffett, que é um dos maiores, ou melhor, é o maior investidor hoje em bolsa no mundo. É um dos homens mais ricos da Terra, né? Buffett tem hoje aproximado uma fortuna de 72,6 bilhões de dólares. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele e sobre as ações que são uma das pepitas que ele gosta tanto na bolsa dele, né? na sua carteira, melhor dizendo. Hoje ele tem dessa ação que eu quero falar hoje, ele tem 18,7 bilhões em investimento como acionista dessa ação. Essa empresa é a Coca-Cola, né? Acho que todos nós brasileiros ama a Coca-Cola. Eu particularmente eu não posso ter muito envolvimento com Coca-Cola porque eu acabo exagerando. Então eu dei em casa mesmo, eu não compro mais Coca-Cola porque teve um período que eu estava muito viciado em Coca-Cola, e eu gostaria de falar hoje o porquê que Buffett tem tanto amor e acumula aí da sua carteira diversificada 9,4%, né, das ações da Coca-Cola. Isso está em torno aí de 18,7 bilhões, né, que ele tem em investimento na empresa Coca-Cola. Acho que você já deve ter lido, estudado sobre as ações, ou melhor, sobre a história da Coca-Cola, que surgiu lá no ano de 1941, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E eu acho interessante que enquanto eu estava estudando essa história, eu achei interessante porque o momento que a gente está passando hoje, acho que fala muito bem, né? Acho que do momento que eles estavam passando na Segunda Guerra Mundial. A gente, no nosso país, e acho que em todos os países, estamos passando por uma guerra, né? Não é guerra que tem armas, que tem armamentos, nada disso, mas é uma guerra contra o Covid-19, né? Uma guerra contra o vírus que surgiu lá na China. E foi durante um período muito conturbado, né, que o presidente da empresa, o Robert, lá dos Estados Unidos, ele teve essa invenção, né? Eu acho que foi um marco da história quando ele lançou a Coca-Cola
E a história diz que ele disse aos soldados americanos na época, diante da Segunda Guerra Mundial, que eles teriam sempre uma Coca-Cola bem gelada para eles beber durante a guerra. E eu acho que isso marcou muito a história dessa guerra mundial, com a Coca-Cola, né, com essa figura Coca-Cola. Né, depois de lá, a Coca-Cola teve um belo desempenho e conquistou todo mundo. Acho que hoje Coca-Cola ela está em todos os países. Eu acho não, tenho certeza. Está em todos os países. Ela chegou aqui no Brasil ainda no ano de 1941, em Pernambuco. E desde lá, acho que a história da Coca-Cola no nosso país só tem evoluído, né? E hoje eu estava aqui em casa pensando, eu disse, por que não falar um pouquinho sobre a Coca-Cola e sobre esse amor que Buffett tem pela Coca-Cola? Por que que ele gosta tanto da Coca-Cola que ele hoje tem na sua carteira 9,4% hoje da sua carteira diversificada ele tem de Coca-Cola, né? Acho que a primeira, eu puxei duas, né, das ações que Buffett tem na sua carteira. A primeira, que é mais conhecida de nós aqui do Brasil, é a Apple, né, que ele acumula aí 23,8% da sua carteira está na Apple, né? E eu falei, deixa eu falar um pouquinho sobre a Coca-Cola, porque acho que é uma paixão de Buffett. Hoje, para quem não sabe, a história diz que ele bebe hoje cerca de 5 latinhas de Coca-Cola por dia. Então é um amor que vem desde pequeno, né? A história diz que quando ele era mais novo, e o livro A Bola de Neve, ele conta essa história. Quando ele era mais novo, ele gostava de colecionar tampinha, né, de refrigerante, e ele começou a colecionar essas tampas, e em um determinado momento ele foi fazer as contas de quantas tampas ele tinha das garrafas que ele colecionava, e ele percebeu que a maioria das tampas era de Coca-Cola. Foi aí então que ele percebeu que o público gostava mais da Coca-Cola do que os outros refrigerantes. Eu acho que isso hoje é bem óbvio, né, no nosso país. Eu acho que no mundo, né, acho que as pessoas têm uma preferência pela Coca-Cola mais do que pelos outros refrigerantes. E Buffett, o homem hoje mais rico, que tem um legado muito, muito maravilhoso. Eu acho que todos nós que investem em bolsa de valor observam muito as ações dele, todos, principalmente aqui do país. Por exemplo, tem o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física hoje do país, do nosso país, do Brasil. É o maior investidor hoje, e eu tenho certeza que ele se espelha muito em Buffett, né? Assim como tantos outros investidores do nosso país se espelha nele. Ele tem um modelo de investimento a longo prazo, né? Segundo aquele livro que ele leu, né? Eu acho que eu desejo que vocês leiam esse livro também, é o Investidor Inteligente, né? Esse livro nos ensina que acho que o modelo mais eficaz de investimento é aquele que é um investidor a longo prazo, né? Você visa hoje as empresas mais ricas, as empresas mais produtivas, e investe nessas empresas para ter uma rentabilidade no futuro. E é desse modelo que Buffett ele investe, né? Eu falei no começo, hoje ele tem um patrimônio aí de quase 73, ele tem 72,6 bilhões, né? Esse é o patrimônio líquido hoje dele. E enquanto eu estava estudando a história, eu quis falar isso um pouquinho com vocês, porque você imagina hoje a Coca-Cola, né?
a empresa, o que eles conquistaram no mundo, né? E tende a conquistar mais ainda. Eu acho que é uma empresa que é vitalícia, é uma empresa que tem uma rentabilidade muito boa, né, na carteira de Buffett. E por que não falar dela, né? Acho que a história, eu quis destacar essa história porque foi uma empresa que surgiu durante uma guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, em um período muito difícil, e é o período que nós estamos vivendo hoje. Então, eu penso no que hoje as ações da Coca-Cola tá custando R$220, né? Buffett, quando ele comprou as ações lá na década de 70, ele teve uma rentabilidade depois de 20 anos, acho que na década de 90, ele percebeu que as ações da Coca-Cola teve uma valorização muito boa, né? Então foi aí que ele percebeu que ele estava fazendo um bom negócio, né? Porque é uma empresa que lá quando ele era pequeno, quando ele colecionava as tampas, ele já percebeu que a maioria gostava mais da Coca-Cola do que dos outros refrigerantes. Qual é a moral desse vídeo hoje? A moral desse vídeo, e eu já vou encerrando, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo. A moral desse vídeo é o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito dificultoso para todos. E assim como a Coca-Cola viveu um momento difícil lá em 1941, quando ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, o presidente Robert, ele percebeu que ali tinha uma oportunidade para ele. Assim hoje, né, nós estamos em um período muito difícil, onde as pessoas não sabem qual será o dia de amanhã, e é nesses momentos que os maiores visionários da história, eles acham um momento e uma oportunidade para fazer algo virar milhões, né? Assim como foi na Coca-Cola. E qual é a minha reflexão hoje nesse vídeo? Para você que é investidor, existe hoje muitas empresas que estão desvalorizadas por causa da crise que a gente está enfrentando. Porém, foi o que eu falei no começo, tudo passa, né? E eu tenho certeza que isso vai passar. Então, ao invés de você ficar chorando, ficar questionando o porquê, tenta achar nesse momento de dificuldade uma oportunidade para o seu futuro, tá? Acho que existem milhares e milhares de empresas. Eu gostaria de citar principalmente os fundos imobiliários de shopping centers que teve uma desvalorização, e muitas outras eu poderia citar aqui. Mas a questão hoje é o seguinte: busque nessa dificuldade que estamos passando uma oportunidade. Assim como Robert, o presidente da Coca-Cola na época, no ano de 1941, achou uma oportunidade de fazer o seu produto virar um marco na história e em todo o mundo. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, a tua casa, e lembre-se sempre disso daí: sempre haverá uma oportunidade, tá bom? Um abraço!